E aí, tudo bem? Bom, como eu falei então, mais uma vez uma enxurrada de vídeos, mais uma vez uma enxurrada de e-mails, mais uma vez uma enxurrada de posts. A coisa está complicada. Nós temos, na verdade, uma reação a toda uma situação de reivindicações por grupos sociais que faz a gente pensar que quem mais saiu do armário, na verdade, não foram os grupos menores, né? São os grupos maiores. É a sociedade hegemônica que está saindo do armário, hein? Cuidado com esses conceitos de saída do armário. Porque com a aquisição de voz pelos grupos menores, o que nós temos? Nós temos os racistas saindo do seu armário do racismo, são os LGBT-fóbicos saindo do seu armário da LGBT-fobia, são os machistas saindo do armário do seu machismo, porque na verdade esses grupos, os grupos maioritários, os grupos que sempre tiveram preconceito, sempre foram preconceituosos como está aí. Só que não precisavam manifestar, porque os grupos menores ficavam enclausurados nos seus cantos, nos seus espaços, e aí como adquiriram voz, aí são os grupos majoritários, essa sociedade conservadora, hegemônica, que não está aceitando, em hipótese alguma, sequer a discussão de seus privilégios. E pela discussão dos seus privilégios, saem que nem os loucos. Qual é a moda agora? A moda agora é tentar combater Zumbi dos Palmares, tentar combater a consciência negra com um argumento incrível. Fomos nós, conservadores, que libertamos os escravos. Isso começa primeiro com aquela ideia de que foi a Inglaterra que libertou os escravos, né? Ignorando completamente as razões econômicas para que a Inglaterra fez isso, né? A Inglaterra, com a sua revolução industrial, com o aumento da sua produção, com a sua manufatura, olhava para o Brasil, via milhões de escravos e não tinha nenhum tipo de interesse que isso fosse mantido, porque ela queria, na verdade, era milhões de trabalhadores que pudessem comprar os seus produtos. Então, razões econômicas. Mas daí vem essa história de que os conservadores neste país libertaram os escravos. Vamos falar um pouquinho sobre libertação dos escravos? Porque eu acho que está tendo um pouquinho de desonestidade intelectual nisso. Nós libertamos os escravos. Tá bom. Ok. A abolição do Brasil ela faz parte de um processo abolicionista, um período abolicionista, porque esses mesmos conservadores não queriam libertar os escravizados da noite para o dia, né? Porque tinham que preparar o quê? Preparar suas finanças, preparar suas economias. Se libertasse os escravos da noite para o dia, teriam o quê? Teriam que arcar com um trabalho livre, com um assalariado, etc, etc. Então nós temos um período para preparar essa abolição. Em 1831, pega aí o conservador que está dizendo que ele que libertou os escravos, pega aí papel e caneta. Né? Pega papel e caneta. Em 1831 tem a lei que proíbe o tráfico negreiro. Eu não preciso me estender muito nessa lei, porque essa lei ficou conhecida como lei para inglês ver, por razões óbvias. Já falamos da Inglaterra, já falamos do período, já falamos da pressão que a Inglaterra faz. Lei para inglês ver. Por quê? Porque não foi cumprida. Não foi cumprida. Continuaram os escravizados sendo importados de todas as formas. Porém, essa lei, como ela existiu, apesar de não ter sido cumprida, ela mudou o status do escravo no Brasil. O escravo no Brasil ele passou então de produto livre comercializável, passou daquele produto que poderia ser comprado a qualquer momento, em qualquer esquina, em qualquer mercado, e virou contrabando. Então com isso muda alguma questão, ele passa a ser mais caro, ele passa a ser mais difícil de encontrar, e diminui até um pouco das torturas, né? Aquelas torturas históricas lá das ordenações filipinas. Se não sabe o que é ordenações filipinas, joga no Google, porque vocês agora adoram dizer que nós libertamos, joga no Google e descobre o que foram as ordenações filipinas. Então mudaram as torturas, aí vem os oportunistas dizer que a partir de 1831 não tinha mais tortura. Mesmo que isso fosse verdade, tem todo o horror para trás, mas ainda assim não é verdade. Não é verdade, porque se pararam de torturar, é porque o escravo era um contrabando, e sendo um contrabando não podia ir comprar na esquina outro caso ele morresse pelas torturas, então tratava melhor justamente para que não tivesse problema de perder esse escravo pelos seus próprios maus tratos. Bom, essa lei não foi cumprida. A lei vai ser cumprida mesmo de proibição do tráfico negreiro em 1850. 1850, uma lei chamada Eusébio de Queiroz que proíbe efetivamente o tráfico de escravos, ainda com alguns respingos até 1854, mas é a lei que proíbe o tráfico. Bom, o que os conservadores fizeram? Porque essas leis são votadas pelos deputados. Os deputados são todos donos de escravos na época. Eles se dividem entre emancipacionistas e abolicionistas, que são apenas as diferenças entre libertar agora ou libertar aos poucos, pensando nos seus próprios interesses. Nós temos pouquíssimos abolicionistas realmente, e esses são escondidos, né? Esse a gente esquece, agora que Luiz Gama foi ser reconhecido depois de séculos. Então, o que nós temos? Nós temos aí os abolicionistas, daí em 1850, a lei que proíbe escravos, mas junto com essa lei vem a lei de terras, né?
Vai amarrar a lei então da proibição do tráfico com a lei de terras. Para que essa lei serve? Simplesmente para que o escravo não possa ganhar terra. Ele vai ser libertado aos poucos, vai ser emancipado, vai ser alforriado, mas só vai ter terra se ele comprar a terra do seu próprio bolso. Então, vai ter um período de 1850, eu não vou aqui fazer uma aula sobre o período abolicionista, senão o vídeo ficaria com 1 hora e esse não é o interesse. Nós vamos ter então 1871, aquela lei realmente que pensou no escravo, a lei humanitária desses conservadores e dos partidos da época, a lei do ventre livre em 1871, porque essa lei foi uma lei realmente fantástica, não dá para negar. Essa lei dizia que a partir daquele momento todo escravo que nascia livre. Então, essa lei, ela é fantástica. Ela só seria mais fantástica se ela não fosse inócua e hipócrita. Tá? Aí ela seria mais fantástica. Porque a lei do ventre livre, na verdade, lei desses conservadores preocupados com os escravos, não libertou ninguém. Absolutamente ninguém. Porque essa lei dizia no primeiro artigo que nascia livre, e no segundo dizia que o dono podia optar por ficar até os 8 anos ou escravizar até os 21 aquele escravo que estava nascendo livre. A maioria optou por escravizar até os 21. Então essa lei não libertou ninguém. Em 1885 temos a lei dos sexagenários. Essa lei bonita, né? Escravo com 60 anos considerado livre. Quem é que chegava aos 60? Escravos domésticos, e olhe lá. E a lei ainda diz que a partir dela tem que trabalhar mais 4 ou 5 anos, ou seja, ela é um aviso prévio. E depois que fosse libertado pela lei, tinha que se apresentar à autoridade. E apresentando-se à autoridade, ia receber um período X para conseguir emprego. Se não conseguisse emprego, era preso pelo crime de vadiagem. E pelo crime de vadiagem era recolhido uma colônia agrícola de regime militar para trabalhar na lavoura. Ou seja, a lei do sexagenário retira do senhor de escravos, do escravizador, a responsabilidade de manter aquele escravo que não lhe dá mais lucro. E tem que gastar com remédio ainda. Então vai fazer o quê? Vai mandar ele para uma colônia agrícola que o império dá um jeito de que ele morra o mais rápido possível, sem nenhum tipo de prejuízo. Se eu falei de 31, de 50, 71 e 85, vocês querem ouvir ainda a abolição da escravatura? Uma lei que pretende acabar com todo um holocausto, todo um martírio da escravidão com 2 frases. 2 frases. Declara-se extinta a escravidão no Brasil e revogam-se as disposições em contrário. E o que o escravo faz depois disso não interessa para nós o que ele faz. Ele que saia daqui porque eu preciso ter minhas relações diplomáticas com a Europa que não quer negociar com países que tenham negros. Ah, mas foram os conservadores que libertaram os escravos? Então tá, então eu vou concordar, foi. Toda essa falácia que eu acabei de relatar aqui, toda essa hipocrisia que eu relatei, é sim obra dos conservadores. Parabéns pelo que vocês fizeram.